qual que é o seu propósito? Por que viemos para esse mundo? Qual que é o propósito disso tudo? Pois bem, você não veio para esse mundo para ficar correndo atrás de dinheiro, ficar correndo atrás de fama, reconhecimento. Reconhecimento para quê? Do que? Para quem? Então isso já vem desde uma construção de pensamentos desde lá da infância, né? De algum bloqueio, alguma coisa que aconteceu que ainda não foi curado. Mas qual que é o propósito da gente ter vindo aqui nessa terra? Não é possível que seja apenas estudar, trabalhar e esperar a morte. Porque tudo nesse mundo, nessa vida, essas coisas são tudo passageiras. A fama, o dinheiro, aplausos, essas coisas são tudo passageiras. Assim como vêm, elas vão e acabam. Não tem uma eternidade nisso. E por algum tempo eu ficava me questionando, por que será que a gente veio para esse mundo? Qual que é o verdadeiro propósito de cada um de nós? Será que é uma profissão? Será que é algum trabalho ou alguma ação que a gente tome e a partir daquela ação, quando a gente cumprir o nosso propósito, a gente morre? Pois bem, até que depois de algum tempo eu fui pesquisando mais sobre isso e eu descobri o que eu acredito. Nós, seres humanos, fomos criados para viver a eternidade com Deus. Foi esse o propósito que Deus criou os seres humanos desde Adão e Eva, para viver no jardim, naquele vasto jardim do Éden, o jardim maravilhoso que não existia morte, não existia doença, não existia fome, era apenas viver em paz para a eternidade naquele maravilhoso jardim. E melhor ainda, junto com Deus, nosso Pai, nosso verdadeiro Pai. Então, a gente foi criado para viver a eternidade com Deus. Porém, por conta do pecado, a gente veio para esse mundo que vocês já conhecem. Mas nós fomos criados para viver a eternidade com Deus. E não é simplesmente você trabalhar, estudar ali, pronto, acabou, esperar a morte. Muitas vezes a gente acaba se esquecendo disso e se pega frustrado, com medo em algumas situações da vida, achando que não tem mais solução ou que acabou por ali e tu não sabe o que vai vir pela frente. Mas calma, esse não é o fim. Você tem a eternidade com Deus. Tudo é ilusão, diz o sábio. Está na Bíblia, na parte de Salomão, ele fala que tudo é ilusão. Assim como o sol nasce, ele se põe, tudo é ilusão. Aqui nessa terra, sim. E a gente às vezes acaba dando tanto valor para coisas aqui que são passageiras, que vêm e que vão, aqui acabam. Coisas que não têm eternidade, não são eternas. E a gente pensa, quando eu conseguir aquilo, eu vou ser super feliz, eu vou me realizar. Mas só quando eu conseguir aquilo, mas você não aproveita a jornada e você se prende a quando você conseguir aquilo. Mas e se você não conseguir? Você vai ser a vida inteira triste? Você vai ficar a vida inteira depressivo? E se você conseguir e perceber que não era aquilo que você queria de verdade? Porque nada dessas coisas materiais aqui desse mundo vão nos preencher. Essas coisas são passageiras. A gente pode conseguir elas a partir de algum tempo, elas vão se tornar coisas assim, que a gente não vai ligar tanto, não vai ter tanto valor para nós. Como se fosse a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então você quer tanto uma coisa, mas a partir do momento que você consegue aquilo se passa sem valor e você acha outro novo querer, né? Outra ânsia. Então você só vai ser preenchido com Deus. É só de Deus que nós precisamos. E quando você entender isso, nada mais vai importar para você. É claro que a gente deve construir alguma coisa aqui nessa vida. O que a gente pode fazer, a gente tem que fazer, né? Para a glória de Deus. Vamos estudar, vamos trabalhar, mas não deixar que isso seja o mais importante na nossa vida, que se a gente não conseguir aquela coisa especificadamente, eu nunca vou ser feliz. Curta o processo. Se você conseguiu, beleza, ótimo, mas continua sendo feliz, continua com Deus. E se você não conseguir, fazer o quê? Você tem Deus, é isso que importa. Não importa o que você tem, o seu dinheiro, a sua fama, o seu reconhecimento. E sim o que você faz, o que você fez, as suas boas obras.
Isso é o que realmente importa para Deus. Como você tem espalhado o evangelho, como você tem espalhado a sua fé, como você tem influenciado as pessoas que estão ao seu redor. Será que é para o bem ou para o mal? Como está a sua rotina? Será que você pensa em Deus? Será que você tem um coração honesto? Um coração totalmente entregado para Deus? Você tem conhecido a palavra? Você conhece a palavra? Tem uma frase que diz que se o evangelho chega em você, mas ele para em você, ele não continua, dele de nada serve, porque a gente deve passar o conhecimento, passar a palavra que nós temos de Deus. A luz que chega em você, ela deve transcender, ela deve passar para outras pessoas também. Porque se ele para em você e você não passa isso para ninguém, guarda esse conhecimento, você é muito egoísta, porque então do evangelho nada serve. Ele parou em você e não passou para mais ninguém. As pessoas hoje em dia são muito influenciáveis. Então a importância de você influenciar as outras pessoas pro bem, espalhar o evangelho, espalhar a palavra de Deus. Esse é o propósito com que eu gravo os vídeos aqui no YouTube. É passar o conhecimento que eu tenho. Eu sempre estou em busca de mais conhecimentos, leitura da palavra, em oração, e esse é o propósito dos vídeos, eu tentar passar o conhecimento que eu tenho, passar o evangelho para outras pessoas, que eu acredito que às vezes uma só pessoa que eu possa plantar uma sementinha no coração, para mim eu já estou totalmente completa. Este é o nosso verdadeiro propósito aqui na Terra. Servir a Deus e espalhar o evangelho para então viver uma eternidade com Deus. Uma eternidade sem dor, sem sofrimento, sem morte. Até o propósito de Jesus quando ele veio aqui na Terra era mostrar, deixar o caminho, mostrar a palavra, a verdadeira palavra de Deus. E ele teve que passar por tanta coisa, se sacrificando, entrando em um corpo pecador, passando por necessidade, sendo rejeitado, sendo apedrejado, e além disso, de tudo isso, ele teve que ser crucificado. 6 horas agonizando na cruz, e ainda ele falou com Deus agonizando: Senhor, Pai, perdoa esse povo, eles não sabem o que estão fazendo. Todos passam pela crueldade aqui da terra. Se até o Filho de Deus, que era perfeito, teve que passar por tudo isso aqui nessa terra, então nós vamos querer o quê? Vamos pedir luxo para Deus? Vamos pedir carro? Vamos pedir coisas materiais para Deus? Coisas para alimentar o nosso ego? É isso? Deus não vai dar essas coisas. Eu posso fazer outro vídeo falando mais sobre isso, mas não se desanime. Aqui nesta terra, a morte não é o fim. Ainda tem a eternidade para aqueles que seguirem fiel a Deus. Então eu espero muito que você tenha compreendido o que eu quis dizer nesse vídeo, o que eu quis passar para vocês, e seja encontrado pela graça divina na sua vida. Amém.